Neste vídeo vamos continuar a falar sobre conceitos relacionados com programação orientada a objetos e para falarmos sobre uma das características fundamentais deste tipo de metodologia de programação, que é o facto de nós podermos usar um mecanismo designado por hereditariedade de classes. Os conceitos de hereditariedade são muito presentes em todas as linguagens orientadas por objetos e é um conceito extremamente interessante porque permite redefinir paradigmas de criação de classes muito interessantes. Isto é, eu posso criar classes que vão herdar funcionalidades e propriedades de outras classes. E neste vídeo eu vou procurar mostrar de uma forma simples como é que isso funciona. No vídeo anterior utilizei a expressão, a classe designada por humano e não foi escolhida de forma despropositada. Vamos colocar aqui uma classe humano e a classe do ser humano é uma classe que pode servir de classe base. Porquê? Porque existem, de uma forma geral, dois tipos de seres humanos, os homens e as mulheres. Então eu posso definir aqui uma classe que funciona como uma classe base, a partir da qual eu depois posso criar duas outras classes, o homem e a mulher, com características próprias. Embora que na maior parte dos casos, quer o homem, quer a mulher, tenham características muito semelhantes. Então o que eu vou colocar aqui, por exemplo, é o seguinte: public nome. O nome é uma característica, uma propriedade transversal a qualquer ser humano, seja ele mulher ou homem. Okay? Se eu colocar aqui public idade, a mesma circunstância. E poderia continuar por aqui fora com a altura, o peso, etc. Nós podemos depois ter aqui um conjunto de métodos, neste caso public function, falar. E no falar nós podemos ter a mensagem. Tanto o homem como a mulher falam, okay? Exceto no caso de terem algum problema de saúde, algum problema fisiológico, okay? Como por exemplo serem mudos, mas neste caso não são. Então eu vou colocar aqui P barra P e vamos colocar aqui eu falei mensagem. Okay? O que acontece agora é o seguinte: eu posso criar a partir deste momento uma classe para os homens que vai implementar as funcionalidades da classe humano. Para isso eu escrevo da seguinte forma: classe homem extends humano. E então isto significa, como podem facilmente compreender, que o homem vai ser uma extensão da classe base da qual ele é criado, que é a classe do ser humano. Da mesma forma, eu posso criar a classe mulher extends humano. Okay? Ora, o que acontece agora é o seguinte: qualquer uma destas três classes passou a ter estas duas propriedades e também passou a ter este método. Reparem que eu posso colocar aqui homem é igual a new humano. Ok? E agora fazer o seguinte: colocar homem falar. Okay? E vamos lhe dizer o que é que ele vai dizer. Bom dia, por exemplo. Mas posso fazer o mesmo com a mulher. É igual a new humano. E depois posso colocar aqui mulher falar. Bom dia, eu sou mulher. E vamos colocar isto também no homem para não haver distinção de géneros. Ok? Ninguém é melhor que o outro. Eu sou homem. Ok? Bom, vamos verificar então o que é que acontece agora se executarmos aqui o nosso código. Cá está, bom dia. Eu falei bom dia, eu sou homem. Eu falei bom dia, eu sou mulher. Mas neste caso nós estamos aqui não necessitávamos destas classes. Okay? Não eram necessárias estas classes. Era só necessária a classe humano. Mas se eu quiser colocar aqui homem e se eu quiser colocar aqui mulher,
Então aqui a circunstância vai ser diferente. Porquê? Porque eu posso adicionar funcionalidades específicas para uma e para outra classe. E existem depois mecanismos que nos permitem ir alterar as funcionalidades das classes base. Mas não vamos agora estar a explorar isso. Se for necessário, iremos voltar a esse assunto mais para a frente, quando já estivermos a estudar a nossa framework. Neste caso, então, eu posso criar aqui um método que tem o mesmo nome, quer para o homem, quer para a mulher, mas que depois vão ter comportamentos diferentes. Nomeadamente, se eu colocar aqui public function, o que está fazendo. O que está fazendo? É uma pergunta. O que é que você está a fazer neste momento? E vamos imaginar que cada um dos seres humanos, homem e mulher, estão a desempenhar tarefas domésticas, que é uma boa prática. Então eu posso dizer que no caso concreto do homem, sempre que lhe for colocada esta questão, o homem está, por exemplo, aí agora é que vai ser complexo, está a limpar o pó. Ok? Estou a limpar o pó. Ok? No caso da mulher, ela estará a fazer uma outra lida doméstica. Por exemplo, pode estar a preparar a janta, por exemplo. Function, o que está fazendo. Vamos utilizar o mesmo tipo de método, o mesmo nome. Então, ela vai dizer aqui, simplesmente eu vou colocar echo, ok? Estou fazendo o jantar. Ou fazendo a janta, ok? Ora, então o que nós temos aqui agora é a possibilidade de eu colocar aqui mulher, o que está fazendo, e aqui no homem, o que está fazendo. Okay? E como eles estão a derivar daqui, estão a acrescentar funcionalidade à sua própria classe, eles derivam os dois da classe humano, mas vão ter comportamentos diferentes quando é evocado o mesmo método. Então vamos aqui refrescar e cá está. Estou a limpar o pó, estou fazendo o jantar. Eu quero introduzir aqui um outro conceito muito simples também de entender e que é o seguinte. Vamos imaginar que eu quero, no construtor da minha classe, definir logo o nome da pessoa. Vamos aqui eliminar, por uma questão de leitura, vamos eliminar isto e vamos dizer que o ser humano vai ter sempre um nome. Okay? Ele vai ter, obviamente, também o seu género. Mas vamos ter aqui um nome. E o nome pode ser definido no construtor. Então, se eu tiver function, construct, nome. E nós vamos passar como parâmetro do construtor, sempre que nós criamos aqui um objeto, o nome desta pessoa. Então, como é que nós depois vamos definir que este valor ou esta propriedade de nome passa a ser igual àquele nome? Utilizamos a expressão this, nome, e este nome corresponde àquele, vai ser igual a nome, que é este nome que aqui está. Portanto, significa agora que quando eu for aqui executar este código, se não fizer agora alterações, vamos eventualmente ter aqui problemas. É que o construtor tem 0 parâmetros e eu tenho que colocar parâmetros lá, porque reparem, apesar da classe homem não ter o construtor e a classe mulher também não ter um construtor, elas são uma extensão da classe humano que tem um construtor. E esse construtor tem um parâmetro que é o nome. Então eu só tenho que colocar aqui João e, por exemplo, Maria. Por que não? E agora já não vou ter qualquer erro, ok? Eles continuam a fazer as mesmas lidas da casa, os mesmos trabalhos domésticos, mas vamos pedir para que eles se identifiquem, ok? Então, vamos verificar aqui se é possível nós chamarmos aqui o nome dentro de cada uma destas classes. Vamos ter aqui public, function, identifique. Eu vou pôr aqui um underscore em vez de um hífen, ok? Identifique-se. Eles vão simplesmente fazer echo aqui barra P e vamos verificar se isto funciona. Ele vai colocar aqui o nome. E vamos fazer assim, this nome, ok? Vamos ver se isto funciona. Vamos colocar aqui o identifique-se também aqui, ok? Muito bem.
Bom, colocamos aqui nas classes que são derivadas dali. Vamos aqui verificar o que é que acontece. Ok, não há nada de especial. Porquê? Porque eu ainda não evoquei aqueles métodos. Então vamos colocar aqui homem é igual a, ou melhor, homem, peço desculpa, identifique-se. E a mulher também. Mulher, identifique-se. Vamos verificar se isto funciona ou não, ou se vamos ter aqui um erro. E reparem, não há qualquer erro. Há aqui uma pequena expressão que ficou ali a mais. Ok, é este caractere que aqui está, que nós colocamos aqui. Mas reparem que, de uma forma genérica, o que aconteceu foi que os sistemas funcionaram. Ok? É evidente que neste caso concreto, como eu posso ter a mesma classe em cada uma das outras duas classes, isto é, ou melhor, peço desculpa, a mesma função em cada uma das duas classes, eu posso ter esta função concentrada na classe base. Isto é, eu posso simplesmente copiar aqui, como este código é igual nas duas classes, não faz sentido ele estar repetido. Ok? Então eu vou colocá-lo na minha classe da qual são derivadas as minhas outras duas classes. Então vou colocar aqui. Vamos verificar se funciona à mesma. Ok? E reparem, não houve qualquer problema. Ok? Temos aqui gravado o ficheiro. Temos aqui então, para finalizar o vídeo, eu vou colocar aqui um pequeno separador para nós conseguirmos ler perfeitamente quais são os diferentes blocos de classes. Nós temos uma única classe que diz o que está fazendo e eles apenas dizem que estão fazendo coisas diferentes, mas de uma forma global, as suas características e as suas funções são semelhantes. Eles conseguem falar, eles conseguem se identificar, mas depois cada um dentro da sua área, porque foram criadas instâncias de cada uma destas classes. E esta é, de uma forma geral, a noção de hereditariedade. Há depois conceitos mais extensos, nomeadamente, por exemplo, o facto de eu não poder, em determinadas situações, criar aqui um homem 2, okay, homem ou um homem 1 é igual a new humano. Reparem que ainda é possível eu fazer isto. Okay, vamos colocar aqui António. Ainda é possível eu fazer esta implementação. Porquê? Porque a minha classe humano está aqui claramente definida e eu posso criar humanos a partir daqui. No entanto, eu posso indicar no meu código que uma classe se destina exclusivamente para ser herdada. Então, para isso, eu tenho que colocar a expressão abstract class. E a partir do momento em que eu tenho o abstract class, eu já não posso criar objetos a partir desta classe, porque ela só existe com o propósito de ser instanciada, ou melhor, de ser herdada. Okay? Eu vou aqui colocar um comentário aqui no abstract class e vou deixar ficar como estava, para vermos a diferença. Agora, se eu executar, não vou ter qualquer erro. Isto é, há aqui um homem, ou homem 1, que pode claramente fazer o seguinte. Homem 1, identifique-se. Ok? Não posso pedir ao homem 1 que me diga o que é que está fazendo. Porquê? Porque o que está fazendo é uma função destas duas classes que aqui estão. Não existe na classe base. Mas esta eu posso pedir que ele se identifique. Ele vai dizer que é o António. Querem ver? Olhem aqui, António. Ok? No entanto, se eu agora colocar aqui, em vez de classe, eu colocar abstract class humano, o que vai acontecer é que eu vou ter um erro. Porquê? Não posso, cannot, instantiate abstract class humano. Isto significa que aquela classe só pode ser usada para ser herdada, para outras classes poderem ser criadas a partir dela. Há aqui um manancial imenso de possibilidades. Fundamentalmente, este tipo de enumeração foi criado, ou de enunciação, ou de forma de escrita, ou de paradigma, como lhe queiram chamar, foi criado para nós podermos organizar o nosso código de uma forma muito mais coerente. E se iríamos ter, por exemplo, num clube, determinado tipo de sócios, ok? Eu uso muito esta expressão dos sócios, não é? Aquelas pessoas que pertencem ao clube, mas teríamos, por exemplo, imaginem 10 tipos diferentes de sócios. Há com certeza características que são comuns a todos eles e depois há características diferenciadas para cada um dos níveis de sócio. E então nós podemos usar a hereditariedade, criar uma classe base, que pode ser abstrata,
na qual estão definidas as características comuns a todos os sócios, e depois criar uma classe especificamente para cada tipo de sócio, onde só serão implementados os métodos e as propriedades que dizem respeito especificamente àquele sócio. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like, subscreva o canal, partilhe nas redes sociais e deixe ficar o seu comentário. Todas as sugestões e informações complementares são sempre bem-vindas.